Meus amados, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Sidney Pinheiro, da cidade de Balsas. Falo em nome de toda a DEB, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Balsas, representando nosso pastor presidente, pastor Flávio Carvalho, em nome de todo o departamento da EBD, do nosso campo, departamento da Escola Bíblica Dominical. Aqui com a lição de número 13, do dia 27 de junho de 2021, a última lição da nossa revista. A lição tem a seguinte temática: a multiforme sabedoria de Deus. O texto áureo diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A verdade prática. A multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. A leitura bíblica diária, segunda-feira em Provérbios 2 e 6, terça-feira Provérbios 9 e 10, quarta-feira Romanos 11 e 33, quinta-feira Romanos 11, 34 ao 36, sexta-feira, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 e 24, e no sábado, Efésios 1 e 17. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 3, versículos 8 até o de número 10, e na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 até o de número 10. Efésios capítulo 3, versículos 8 até o de número 10, diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 7 até o de número 10. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A palavra de destaque aqui, multiforme. Os objetivos específicos da lição têm 3 pontos. Número 1, explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. Número 2, elencar as qualidades dos bons dispenseiros dos mistérios divinos. Número 3, correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. Introdução. O Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para as pessoas simples como eu e você. Veja bem, o que é um mistério? Mistério é algo que não pode ser compreendido ou analisado. Mas é dito aqui que o mistério que esteve outrora oculto, que foi revelado para nós, que é o próprio Cristo, tá? O ponto central diz assim: a multiforme sabedoria de Deus se manifesta para pessoas simples.
Deus escolheu os simples deste mundo, tá? Para confundir os sábios deste mundo. As coisas loucas deste mundo para confundir os entendidos deste mundo. Então, nós temos aqui os dons espirituais e ministeriais. Primeiro tópico, os dons espirituais e ministeriais. Primeiro ponto, são diversos. Os dons espirituais e dons ministeriais são diversos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 até o de número 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais em outras passagens da Bíblia, já mencionadas em lições anteriores deste trimestre, como Romanos 12, do 6 ao 8, 1 Coríntios 12, do 28 ao 30, 1 de Pedro 4, 10 e 11, Hebreus 2 e 4, tá? São dons da esfera congregacional. Já em Efésios capítulo 4, versículos 7 a 11, e 2 Timóteo 1 e 6, vemos os chamados dons espirituais na esfera ministerial da igreja, que nós chamamos de dons ministeriais, tá bom? Então são amplos. Segundo ponto, são amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. Ela é multiforme, ela tem muitas formas e ela também é plural. Ela não é uma coisa só, ela tem várias formas. Ela é manifesta em seus dons espirituais e ministeriais, nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Então, nós vemos aqui que são amplos os dons espirituais e ministeriais. Muitos, são diversos, tá? São diversos. Terceiro ponto, dádivas do Pai. Outras excelentes dádivas de Deus, dispensadas à sua igreja para comunicar o Evangelho a todos são: letra A, dádivas de amor. Letra B, dádiva da filiação divina. Letra C, o ministério da reconciliação. Então nós temos amor, a filiação como filhos de Deus e um dos que eu acho fenomenais, o ministério da reconciliação. Dádivas de amor. A grande manifestação do amor do Altíssimo para com a humanidade foi tão grande que João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de uma palavra indefinida, de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha por herança a vida eterna. Tá? Então Deus, ele resolveu doar aquilo que era mais precioso dele, da parte dele, que foi seu Filho. Letra B, a dádiva da filiação divina. Isso aqui é muito forte, porque a Bíblia diz assim: e ele veio para os seus. Quem eram os seus? O povo judeu. Mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem no seu nome. Então, você que creu no nome do Cristo, aquele que veio em carne, aquele que foi manifestado em carne, o Filho de Deus, você recebeu o poder de ser também feito filho de Deus. A saber, porque você crê no nome dele. E a letra C é o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação, segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 19. Irmãos, nós não temos o ministério da morte gravado em tábuas de pedra. A lei, ela detinha o ministério da morte, porque
quem adulterava deveria ser apedrejado até a morte. Quem blasfemava deveria ser apedrejado até a morte. Por isso que Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora nós não temos mais o ministério da morte, nós não estamos pautados nos 613 preceitos da lei de Moisés. Agora nós temos a graça de Cristo. E o que é que a graça nos proporciona? O ministério da reconciliação. Fomos reconciliados em Deus através de Cristo Jesus, da cruz de Cristo, pelo sacrifício expiatório na cruz. E agora nós podemos também reconciliar as pessoas, porque a Bíblia diz: o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tá? Então, nosso propósito maior não é desligar ninguém da terra, é ligar na terra para que seja ligado no céu. Olha, me dá uma tristeza na alma quando eu vejo pessoas se alegrando quando alguém cai e diz assim: olha, quem usa de engano não permanece na congregação dos santos. Procura até um texto bíblico para estar explicando a queda de alguém, mas isso não é o que nos ensina o Senhor Jesus, irmãos. Nós temos, não é o ministério da morte, é o ministério da reconciliação. E como nós temos o ministério da reconciliação, o que é que nós temos que fazer? Reconciliar aqueles que vêm até a presença de Deus, seja uma vez, seja 2 vezes, seja 10 vezes, seja 100 vezes, não importa. Você não morreu por ninguém, quem morreu foi Cristo, sua função é orar. Então ore. 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 Tópico de número 2. Bons despenseiros dos mistérios divinos. Primeiro ponto, com sobriedade e vigilância. O despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. Despensa é um lugar que se coloca alimentos. Despenseiro, alimentar. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. 1 Timóteo 3,2. Por isso o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois o que a bebida traz? Ela traz confusão. Você já pensou, irmão? Você congrega com um obreiro, ou você congrega junto com o obreiro e sabe que ele bebe uísque na casa dele, que ele bebe cachaça, que ele bebe cerveja, que ele bebe champanhe. E sabe o que é pior disso? É que a pessoa não se conforma a beber um copo só. Um copo de vinho chama outro copo de vinho, uma taça de champanhe chama outra taça de champanhe, uma dose de uísque chama outra dose de uísque. Por isso que a Bíblia diz que não deve ser dado ao vinho. Por quê? Porque o vinho embriaga. O vinho aqui representa a bebida alcoólica. A bebida alcoólica embriaga. A bebida alcoólica, quando ela embriaga o indivíduo, ela tira ele do seu senso crítico. É por isso que o indivíduo, quando toma acima da norma normal, daquilo que é normal, e vai para o volante, se ele for pego, ele é autuado em flagrante e responde processo criminal. Perde a sua habilitação, perde seu documento. Por quê? Porque ele está em efeito de álcool, sob efeito de álcool. E o álcool vai tirar o indivíduo do senso crítico. Por isso que o obreiro não deve ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, faz o cara ficar valente, zangado, tomar coragem para fazer bobagens e besteiras e por aí vai. Né? Então, traz também contendas e dissoluções. O fiel dispenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. É vigilante. Segundo ponto, amor e hospitalidade. Os despenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros. Porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Que versículo lindo, meus irmãos.
Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus, o amor e a hospitalidade. Esta atitude é verdadeira e identifica aqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus. Olha, hoje, na maioria das vezes, não conseguimos praticar a hospitalidade nem dentro da igreja, irmão. A pessoa entra no culto, senta do seu lado, você não dá boa noite para ele, não saúda ele com a paz do Senhor, não cumprimenta ele, termina o culto e a pessoa vai embora e você nem mesmo cumprimentou essa pessoa com a paz do Senhor. A pessoa às vezes vem visitar algumas igrejas, eu não posso falar aqui da que eu congrego, que é uma igreja hospitaleira, mas algumas igrejas a pessoa vai visitar, ele entra, ninguém pega o nome dele, ninguém apresenta ele. Do jeito que ele entra, ele sai, não pergunta se a pessoa quer aceitar a Jesus, não se faz o convite. E a pessoa às vezes até entrou com desejo, mas porque ninguém fez o convite, ela volta para casa na dela. Então devemos praticar a hospitalidade dentro das nossas igrejas, das nossas congregações também, que é importante. Já pensou, você chega numa igreja, você sai daqui de Balsas, viaja para outro estado, chega lá, vai visitar uma igreja, leva uma carta de recomendação, ninguém nota você nessa igreja. Já pensou que tipo de hospitalidade é essa, hein? Então, ponto de número 3, o despenseiro deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Por isso, os despenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Por que a multiforme sabedoria de Deus deve ser conhecida pela igreja, pelos principados e potestades nos céus? Irmãos, tudo que os anjos veem em nós é uma revelação para eles. Você já pensou? Jesus, ele humaniza-se, vive como ser humano. Para os anjos que serviram a Jesus, essas eram revelações que eles nunca haviam tido nas suas existências. E agora nós que somos pessoas carnais, que quando deixamos o Espírito de Deus preencher a nossa vida, nós podemos fazer coisas boas, nós podemos organizar um culto a Deus, podemos viver uma vida mais íntegra nessa terra. Tudo isso que fazemos aqui é uma revelação para os anjos, para os principados, para as potestades, até mesmo para os demônios que nos assistem de longe ao nosso derredor. São revelações. Ou vocês acham que tanto os anjos quanto os demônios não aprendem conosco? Aprendem tanto, que em cada região do mundo, no Oriente Médio, por exemplo, os principados e potestades infernais que atuam lá, atuam sob a égide do Islã. Aqui no Brasil, sob a égide da imoralidade, da promiscuidade. Então eles aprendem sobre o que o ser humano gosta, o que o ser humano quer, o que o ser humano deseja. Nossas tentações são dadas a nós por causa daquilo que nós desejamos. Os demônios, os seres angelicais aprendem sobre nós, irmãos. Isso é fato. São revelações novas sobre nós. Terceiro tópico: os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo.
A necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Veja bem, irmão. Por que essa frieza tem se dado? Existe uma doutrina chamada de cessacionismo e tem muita gente dentro das igrejas evangélicas, inclusive das Assembleias de Deus, que são cessacionistas. O que é um cessacionista? É alguém que acredita que os dons espirituais cessaram-se na igreja primitiva. Não existe mais. Então, por causa desse tipo de pensamento, muita gente não busca mais o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas estranhas. Não oram mais para Jesus curar, não impõem as mãos sobre os endemoniados e os expulsa. Não ora para Jesus operar, abrir portas, curar, salvar, libertar. Porque existe um pensamento de predestinação, por exemplo, na cabeça de muitas pessoas que não precisam pregar o evangelho para ninguém, porque Deus sabe quem vai ser salvo ou não, que é uma grande heresia em se comparado com aquilo que a Bíblia diz, pois a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê já está condenado. Estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles os curarão. Isso aqui é para os tempos presentes também, irmão. Que coisa maravilhosa é a gente ir numa igreja pentecostal, que a gente sente o mover de Deus naquele lugar, mas quando a gente vai numa igreja que a gente percebe o público não tem alegria em dar glória a Deus, não tem alegria em glorificar o Senhor, não fala em línguas estranhas, não adora a Deus, fica conversando no culto, assistindo vídeos em celular, batendo papo na igreja. Meus irmãos, precisamos voltar o respeito à casa de Deus e ao culto ao Senhor. Porque Deus no culto precisa ser venerado, glorificado, adorado, reverenciado. É isso que nós temos que dar a Deus. Para quê? Para que a presença de Deus se manifeste literalmente entre nós. A Shekinah, o kavod de Deus. Os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Tá? Você que tem que buscar com zelo os melhores dons espirituais. Se é de profetizar, se é de operar maravilhas, se é de discernir os espíritos, você que tem que buscar os melhores dons. Sabe por que existe essa carência de dons em nosso meio hoje? Porque as pessoas não buscam mais os dons espirituais. O dom não é dado sem a busca. Paulo diz que nós devemos buscar, procurar com zelo os melhores dons. Procure com zelo. E quem procura, acha. Jesus falou que busca, encontra. Quem procura, acha. Quem bate na porta, a porta se abre para ele. Tá bom? Então, agora vamos para a conclusão. A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Sabe o que o escritor está dizendo aqui, o comentarista? Que se Deus te usa em um dom espiritual que não é teu, é dele, por que você está vendendo esse dom?
Eu conheço pessoas que cobram para entregar a profecia. Você já pensou uma banalidade dessa? Que cobram para fazer campanha de oração por pessoas. Que cobram para pregar o Evangelho. Eu não vou entrar aqui no campo desses méritos. Eu concordo que quando a igreja convida um pregador, um cantor, abençoe ele, pague as suas passagens, hospede ele com alegria. Proporcione a ele aquilo que você puder proporcionar. Mas ser um mercenário do Evangelho aí é diferente. Você viver cobrando para pregar o Evangelho. Eu nunca cobrei para pregar o Evangelho. Quando alguém me pergunta, é que o senhor cobra? Pastor, eu não cobro nada. Mas como é que a gente pode fazer? Você faça o que vocês puderem por mim, o que a igreja puder fazer. Aquilo que está no coração de vocês. Pronto. Eu não dispenso uma oferta que alguém me dá, mas não cobro para me pregar em lugar nenhum. O Evangelho não é para ser vendido, irmão. O primeiro que vendeu o Evangelho foi Judas. Vendeu, cobrou para entregar o Cristo. Recebeu moedas para entregar o Cristo. Tá? Então não seja como Judas, interessado só em dinheiro. Faça a obra de Deus com alegria, com amor. Deus vai cuidar de você. Eu não conheço ninguém que faz a obra de Deus. Eu cito minha própria pessoa. Eu não conheço ninguém que faz a obra de Deus com amor que Deus não cuide. Deus cuida de você. Deus vai cuidar de você. Deus vai te abençoar. Deus vai te levantar. Deus vai te usar. Mas faça com alegria, faça com amor. Não cobre para pregar o Evangelho. Tá? Faça com voluntariedade. De graça recebeste, de graça dai. Faça com voluntariedade. Tá? Não existe nenhum versículo na Bíblia que diga que eu e você devemos cobrar para pregar o Evangelho. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia são ofertas voluntárias. Receba se alguém lhe der, mas não cobre por isso. O Evangelho é poder de Deus e salvação para todos aqueles que creem. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Um abraço ungido e carinhoso da parte minha, da parte de Deus, da parte do Senhor. Deus te abençoe a você e toda a sua família. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.